Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade de fazer parte da grade de programação de ambas as emissoras. Cumprimento também carinhosamente todos que estão estudando comigo o livro Roteiro. O livro Roteiro é do Espírito de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Se você está me assistindo pela primeira vez e gostar do programa, sentir afinidade com o modo que eu apresento, eu te convido aí para o YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e a playlist do livro Roteiro. Este QR Code que você está vendo na sua telinha vai direto para a playlist Jesus e o Espiritismo, esta temporada. O livro Roteiro. Nós temos duas playlists no canal, o livro Roteiro e o programa Jesus e o Espiritismo. Para não te confundir, nós estamos colocando o livro Roteiro, mas se você navegar pelo nosso canal no YouTube, você encontrará também os programas Jesus e o Espiritismo desde o início. Já é o terceiro ou quarto livro que estamos estudando. Pela grandiosidade da obra, estamos dividindo cada capítulo em 2 programas. Como são programas curtos de pouco menos de 30 minutos, seria uma judiação pegarmos um capítulo valioso de Emmanuel e comentarmos em 30 minutos apenas. Então aqui nós aproveitamos, meditamos, eu também tiro toda a liberdade para discordar da forma que eu penso, da forma que eu falo, lembrando que ambos, tanto eu quanto vocês, nós somos espíritos em construção. Então nosso certo, nosso errado, ele também está evoluindo. Talvez o que eu pensava ser certo há um ano atrás, hoje eu já vejo com outros olhos. Aquilo que eu fazia imaginando que trazia um benefício, hoje eu já não faço mais. Então, a nossa evolução, ela também se faz do ponto de vista de uma opinião, de uma conduta, o que eu fazia e o que eu faço. Então, eu também estou amadurecendo e crescendo. Vejam em mim, muito longe de ser um professor de qualquer coisa, vejam em mim um irmão de ideal, também limitado, frágil e com imperfeições. E aquilo que você julgar que não caminha com o que você pensa, deixa de lado, mas fica com aquilo que, na sua opinião, te traz paz, motivação, serenidade e estudo. O capítulo de hoje é o 33, primeira parte deste capítulo, Individualismo. Começa Emmanuel nos dizendo: em contato com os ideais da revelação nova, o homem, sentindo dilatar-se-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam. O Espiritismo, desde que veio a lume, a 18 de abril de 1857, com a publicação de sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, naquela altura, com apenas 501 perguntas e 501 respostas, 3 anos depois, entre março e abril de 1860, Kardec amplia e publica a edição definitiva, que é a que temos hoje. O que nós podemos compreender do Espiritismo? É uma simples filosofia? É um conjunto de informações que poderíamos colocar no panteão das ciências experimentais? É mais uma religião que traz os ensinos de Jesus e levanta a bandeira: nós somos cristãos, Jesus é o Salvador. Será que podemos ver o Espiritismo pela superficialidade dos exemplos que eu dei? Evidentemente que não. O Espiritismo é uma ciência experimental em que as suas obras, tanto os contemporâneos de Kardec, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Alexander Aksakoff, William Crookers e tantos outros, Lombroso, e tantos outros companheiros na área acadêmica e na área científica, deram corpo ao que Allan Kardec nos trouxe. Então foram estudar em laboratórios,
foram estudar nas academias, foram levar as ideias para os centros de pensadores da época. No campo da filosofia, a arte de pensarmos, conjecturarmos, trazermos raciocínios para o entendimento das coisas básicas e elementares da vida, nós podemos ver que o Espiritismo ele já logo inicia a primeira questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga o mundo espiritual. O que é Deus? O que é Deus? Mostrando perante a criação, perante o universo, o que representa Deus. E a espiritualidade fala, causa primária de todas as coisas. É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a partir dali, do Livro dos Espíritos, nós começamos a questionar, desde um assunto básico, como, por exemplo, de onde viemos antes da atual existência? Por que tem pessoas que vêm com um corpo bonito, com uma inteligência avançada, numa família equilibrada, e há pessoas que vêm num corpo feio, numa família destrambelhada? Algumas pessoas nessa existência não têm a necessidade de trabalhar pela fortuna que herda da família. Há pessoas que nascem na beira da miséria, como nós vemos nos países da África, em muitas regiões aqui do Brasil, em muitos países vizinhos aqui sul-americanos. Qual que é o escrutínio de Deus para ver tanta diferença? Para quem vai nascer no hemisfério norte, um hemisfério desenvolvido, progressista, em que intelectualmente é avantajado, qual que é o mérito para nascer lá e qual que é o desmérito para nascer no hemisfério sul, compondo-se de países em desenvolvimento? Então nós compreendemos de onde viemos, para onde vamos, as causas dos sofrimentos, a reencarnação nos possibilitando uma igualdade perante o Criador, que aquele que tem facilidade são aptidões que ele desenvolveu no passado. Não foram dadas a ele gratuitamente. Olha, André, eu te achei bonitinho, você vai vir com inteligência, você vai vir com uma boa memória, você vai vir com isso porque eu te achei bonito. Nós somos frutos do nosso próprio esforço. Nós somos uma construção do nosso próprio esforço. Agora, aqueles que utilizaram a inteligência, igual nós temos visto na política, na atualidade, como é que nós achamos que será uma reencarnação de um que desvia dinheiro da saúde, de um comerciante que aumenta e deixa as pessoas sem acesso a determinado produto porque quis ganhar um pouco mais, como vimos na pandemia? Como é que fica um empresário que, não se preocupando com a população carente, se preocupando sim em ter cada vez mais, como é que ele vai chegar no mundo espiritual e como será a sua futura existência? Então nós vemos às vezes um sofredor, parte o nosso coração, porque nós vemos ali que poderia ser um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, e nós ficamos com a compaixão, mas nós hoje compreendemos perfeitamente que vítimas no planeta Terra não há. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O egoísta colhe os frutos do egoísta. O vaidoso, o egocêntrico, o melindroso, o problemático, vai colher os frutos que tem plantado no dia a dia. É uma questão de lógica. Eu plantei uma macieira, eu vou colher maçãs. Eu plantei um limoeiro, eu vou colher limões. Só que nós queremos plantar uma mangueira, só que não esforçamos para isso e nasce um espinheiro no lugar, pela reclamação, pela lamentação, pelas dificuldades que nós mesmos colocamos perante nós. Então a revelação espírita é um conjunto de informações que, se eu não interagir com ela, se eu não analisar no que ela me serve, o que eu posso mudar com ela, onde eu posso crescer com ela e procurar uma estrada de modificação, o Espiritismo vai ser lindo, maravilhoso, mas não vai me trazer uma real aplicação no meu dia a dia. Não adianta achar bonito simplesmente. Não adianta achar, olha, tem lógica, olha, tem fundamento, olha, bacana, me senti bem. Se eu, como indivíduo,
que faço parte de uma família, que faço parte de um local de trabalho, que faço parte de um templo de oração, que faço parte de uma sociedade, se eu não caminho para frente com o conhecimento que eu tenho hoje, são letras mortas. O livro por si só não transforma ninguém. A mensagem por si só, ela não transforma ninguém. Se eu não terminar um programa, uma palestra, a leitura de um livro e me questionar no que o livro me serve, no que a palestra me serve, no que o programa me serve, vai ser tudo muito bonito, tudo muito lógico, tudo muito maravilhoso, mas não terá aplicação no nosso dia a dia. Continua Emmanuel. Aguça-se-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar, converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual, em que todas as dores humanas encontram eco. Vivemos ligados uns aos outros. Mas o individualismo egocêntrico, o individualismo egóico, o individualismo de vermos somente a nossa família, de vermos somente os nossos problemas, de vermos somente aquelas dificuldades que temos no dia a dia, sem termos uma amplitude que fazemos parte da família universal, tem nos levado a muitas dificuldades desnecessárias. Olhamos o próximo sem analisarmos que o meu benefício em relação a ele pode ajudar, seja com agasalho, seja com sapato, seja com mantimento, seja com uma palavra, seja com o recurso que eu tiver naquele momento, material ou moral. A caridade, como equilíbrio que regula a vida em sociedade, nos trará um ganho imenso quando não agirmos com tanto protagonismo do eu, quando não vermos tanto as nossas necessidades, ou agora trazendo para a minha pessoa, vendo tanto para a minha necessidade, e ver que do meu lado tem pessoas tão necessitadas quanto eu. Tem pessoas que precisam também, tanto quanto eu, de um apoio, de uma palavra, de uma orientação. É essa situação que o Espiritismo pode mudar a nossa existência. No livro Nosso Lar, por exemplo, André Luiz dizia que quando ele estava num umbral denso, naqueles 8, 9 anos que lá ele passou, de quando em quando vinha uma luz na sua direção. E aquilo trazia paz, reconforto, ânimo, coragem. Mas ele não sabia o que era. Quando ele chegou em Nosso Lar, quando ele foi para o hospital em Nosso Lar, quando ele estava no tratamento, ele perguntou para os companheiros de Nosso Lar o que seria aquela luz. E foi dito a ele que, como no final do expediente ele atendia as pessoas gratuitamente, era uma mulher que endereçava a ele uma luz de gratidão. Nós vamos acabar o exemplo no retorno agora, vamos para um breve intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Então André Luiz pergunta em Nosso Lar o que seria aquela luz que veio na sua direção. E aí foi dito a ele que aquilo era uma mulher. Uma das muitas que ele atendeu no final do expediente, gratuitamente, era uma mulher que mandava a ele um pensamento de gratidão. Então são essas atitudes que colaborará com o crescimento individual do ser humano. São essas pessoas que vibram gratidão. Quantas pessoas estão neste momento vibrando por mim? Quantas pessoas neste momento estão vibrando por você? Em sentido de gratidão, em sentido de muito obrigado, em sentido de reconhecimento pelo que fizeram, pelo que fazem. São poucas as pessoas que estão fazendo isto por nós. Então, o que eu vejo de exemplo que nós podemos tirar do individualismo? Que o individualismo, ele vai permanecer, porque nós somos indivíduos. Nós fomos criados simples, ignorantes, vivemos num coletivo, mas nós somos espíritos individuais, com livre-arbítrio, com necessidades, com direito de escolhas.
Então precisamos sublimar o individualismo e não acabar com o individualismo. Agora todo mundo vai agir igual, agora todo mundo vai pensar igual, agora todo mundo vai ter as mesmas coisas, de forma alguma. Quando eu falo de individualismo é sair do individualismo egóico, sair do individualismo que só vê eu e partir para o individualismo proativo, em que eu vou construir um mundo melhor a partir do momento que eu sou justo, que eu sou equilibrado, que eu sou centrado e que eu vejo o próximo como irmão. Continua Emmanuel. Por isso mesmo, acentuam-se-lhe os sofrimentos, de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia nos planos inferiores em que ainda respira. Interessante. O meu egoísmo, o meu orgulho, as chagas que eu ainda trago do meu passado, eu não prejudico o próximo. Eu não estou prejudicando apenas o meio em que eu vivo. O grande prejudicado, agindo e pensando desta forma, sou eu. Em que eu vejo apenas o meu lado. Em que eu não entro na construção de uma amizade. Eu não entro na construção de uma participação ativa no auxílio das pessoas que estão ao meu lado. Então, quando nós falamos de egoísmo, de orgulho, olha, vamos deixar de ter orgulho, egoísmo para a construção de um mundo melhor. Não! Antes de eu pensar no mundo como um todo, eu tenho que pensar no meu mundo individual, o micro. Às vezes eu penso logo no macro, no grande, no coletivo, só que eu não tenho preparo ainda. Eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. Eu deixar de ser o que eu era, desconstruir um pensamento que até hoje esteve comigo e construir um pensamento novo, uma ideologia nova, com conceitos novos. Do contrário, nós vamos misturar o homem velho com o homem novo, não caminharemos nem para lá e nem para cá. Ficaremos com dúvidas, ficaremos com receios, ficaremos sem saber o que fazer. Não é a proposta. A proposta é refletirmos se o meu egoísmo e o meu orgulho não podem ser trabalhados ainda mais do que já são. E não conformarmos com eles na nossa vida. Porque tudo que eu deixo para amanhã, o amanhã vai chegar de qualquer forma. Seja nessa existência, seja numa futura, seja nesta dimensão, seja numa outra. Tudo que eu deixo para amanhã é um direito que eu tenho. Eu tenho esse direito. Só que o momento vai chegar. E é quando ele chegar que eu tenho que analisar, será que eu tenho preparo para ficar no planeta Terra? Como uma escola, vamos evoluindo, a matéria vai sendo fechada, as notas vão sendo dadas, e há muito tempo, por escolas espiritualistas diferentes, já é dito de uma transformação cíclica, e que muitos espíritos, ao morrerem, já estão indo para outros planetas. Então a pergunta que também fica é, no boletim evolutivo, nas notas evolutivas pelas nossas escolhas, somos um aluno que poderá permanecer no planeta Terra? Ou ainda estamos na recuperação, com notas vermelhas? Então cada um vai fazendo esta análise. Mas continua Emmanuel. Desejaria o aprendiz acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida que se adianta em conhecimentos e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. Olha que noção que Emmanuel está nos dando. Pela evolução ser individual e pelo esforço de cada um estar conjugado à sua forma de pensar e de agir, pode ser que aquele que eu tanto ame
não caminhe do meu lado. Pode ser que ele tenha mais esforço do que eu ou menos esforço do que eu. Pode ser que ele se aplique mais do que eu e atingirá regiões celestes num tempo menor, como pode ser ainda um companheiro envolvidos nos vícios, envolvido na delinquência da fala, envolvido no individualismo, envolvido nas chagas que compõem a sua existência. Então eu vejo este panorama como um panorama em forma de alerta, porque nós temos aquela ideia, eu vou morrer, eu vou continuar com aqueles que eu amo, e eles estão me esperando do outro lado, eu esperarei do outro lado aqueles que eu amo. Veja, tudo isso é verdade, mas precisamos analisar o grau evolutivo de cada espírito e precisamos analisar também o que cada espírito deseja para si. Às vezes o que eu desejo para mim, crescer, aprender, aperfeiçoar, correr contra o tempo, levantar as bandeiras do homem de bem, não é a mesma ideologia da minha companheira. E se nós desencarnarmos num acidente de trânsito, nós dois no mesmo carro, eu não posso dizer que eu vou para a mesma região que ela vai. Eu não posso dizer que vamos continuar do outro lado tendo a mesma experiência de quando estamos encarnados. Porque eu me esforcei mais do que ela. Eu me dediquei mais do que ela. Ela teve as mesmas oportunidades que eu tive. Os mesmos apelos que foram endereçados a mim, foram endereçados a ela também. Mas ela não quis. Como é que no mundo espiritual ela vai ter a mesma repercussão que eu tive? Então a lei do esforço não vale de nada? A lei da renúncia, a lei do mérito? Então eu vou pegar todos os sábados que eu abdiquei com amor e com dedicação indo para o centro espírita, das 6 da manhã até as 2 da tarde, todos os trabalhos que eu estive envolto, e ela que sempre não podia, não queria mudar, não queria isso, não queria aquilo, vai ter a mesma recompensa que eu tive? Hoje nós compreendemos que não. Então nós temos que ver com muita cautela essa questão. André Luiz, por exemplo, na cidade de Nosso Lar, que naquela altura havia mais de 1 milhão de habitantes, ele não tinha um parente em Nosso Lar. Seus filhos estavam encarnados, sua esposa estava encarnada, sua mãe numa região acima da dele, o seu pai nas trevas, subjugado por 2 entidades que ele havia enganado em troca de sexo, prometendo casamento, facilidades financeiras, e não cumpriu nada disso. E as 2 mulheres não o perdoaram por conta disto. O André Luiz era um órfão em Nosso Lar. Tanto é que a primeira residência que ele teve, assim que ele teve alta do hospital em Nosso Lar, ele foi morar de favor na casa de Lísias, o enfermeiro, o visitador da saúde, e Dona Laura, que é a sua mãe. Então percebemos claramente que aquela ideia, quando eu morrer, eu vou estar com os meus, eu vou poder revê-los. Depende, às vezes eu posso ter algum familiar que está no abismo, que está nas trevas, como eu posso ter algum familiar que está numa região acima de Nosso Lar. Como é verdade também que podem haver aqueles que estão na mesma faixa evolutiva em que eu estou. Então não quer dizer que do outro lado estaremos juntos, vivendo o que vivemos aqui. Por isso que se você tiver que amar alguém, se eu tiver que amar alguém, é agora. Nós não sabemos os desígnios da providência divina para o amanhã. Pode ser que eu desencarne, chegue um amigo espiritual e fale para mim, André, surgiu aqui a possibilidade de você voltar à carne. Tem algumas pessoas que você tem afinidade que precisariam da sua ajuda. Você aceita? Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que nós cheguemos no mundo espiritual e já venha o convite a irmos para outros mundos. Então, se nós temos que amar alguém, perdoar alguém, ajudar alguém, se nós temos que entrar numa atividade para trabalharmos o nosso tempo,
O ideal é fazermos agora, enquanto estamos bem, com saúde. Eu agradeço muito a Deus por essa existência, por eu poder ter nascido num berço espírita. Então eu trabalho na sopa, no mediúnico, na oratória, desde muito cedo. Amanhã pode ser que eu venha privações que eu não possa ir numa sopa aos sábados. Amanhã pode vir uma limitação que eu não possa participar com tanta assiduidade dos programas que eu participo. Eu vou olhar para trás e vou falar assim, graças ao bom Deus, tive a oportunidade de começar cedo. Quantas pessoas não gostariam de estar no meu lugar? São as escolhas que nós fazemos. Tem certo e tem errado? Não. Não tem certo e tem errado. O certo e o errado estão conjugados ao grau de espiritualidade e maturidade do espírito. E não propriamente assim, você está errado e eu estou certo. Não. As leis divinas estão para todos, é aplicado da mesma forma, e o convite é amarmos, pegarmos este material e amarmos. Queridos amigos, vamos terminando aqui o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Continuaremos este capítulo no nosso próximo encontro. Espero que todos venham gostando. Agradeço a TV Mundo Maior, agradeço a TV A Caminho da Luz, pela honra que estão me dando de fazer parte deste projeto. Entre em contato comigo pelo WhatsApp da TV 19 997 78 2794. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.